Evangelho de Mateus, capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 46. Evangelho de Mateus 12, 46. Eu louvo a Deus pela sua vida que está vivendo ressurreição, outubro, novembro, dezembro. Estou orando muito, intercedendo muito por esse propósito. Eu sou um deles também, que estou vivendo esse desafio e com muita fé no Senhor. Eu tenho certeza que Deus fará infinitamente mais, não porque a gente está vivendo 20%, né, que é a ressurreição, mas porque a gente crê que o Senhor ele tem assim um voltamento para um coração de fé. E eu quero demonstrar uma fé em todos os sentidos, e Deus sempre está nos experimentando, sempre está nos testando, para que a gente continue naquela posição. E eu já disse, em nome do Senhor, eu vou continuar em nome do Senhor, adorando meu Deus e fazendo tudo quanto a Bíblia pede para fazer. O tempo é do Senhor, a hora é de Deus, com quem vai, com quem eu vou andar, com quem, enfim, Deus tem para colocar no caminho. Tudo está entregue nas mãos dele. Eu estou aprendendo muito com esse Deus, e eu creio que quando eu coloquei, mais ou menos que nem a Andressa fez, teste com Deus, colocou a Deus à prova, eu falei: Senhor, o Senhor tem um negócio naquele lugar, o Senhor tem uma obra ali, o Senhor nunca mais vai deixar aquele aluguel ficar pendente. Eu não quero mais ter que ficar pedindo emprestado de conta, de banco, para estar cumprindo. O Senhor vai arcar. Se o Senhor não tiver, o Senhor faz baixar aquelas portas. E que Deus dê uma resposta muito assim precisa e preparou, e até aqui o Senhor não tem deixado faltar. Você vê que é um ministério. Então, o Deus que tem essa obra, quando eu vejo assim a igreja um pouco desfalcada, eu sei que o diabo ele quer e tenta de todas as maneiras frustrar, mas porque quanto mais a oração aumenta, quanto mais é o propósito, ele tenta frustrar naquilo que mais nós centramos, naquilo que mais nós temos o centro de buscar. Mas depois que o Senhor respondeu e disse: eu tenho uma obra, eu preciso crer e acreditar. Eu não sei qual o tempo, qual a hora que Deus vai fazer esse ministério como dantes, para muito mais ainda que Ele vai estar fazendo em nome de Jesus nesse tempo. Eu creio, com célula ou sem célula, porque Deus também não tem permitido fazer células, Deus não tem permitido esse propósito, e nós estamos entregando tudo diante de Deus. O Senhor está demonstrando assim, dando para mim ter um aprendizado muito grande com Ele. Então eu tenho entregado tudo diante dele, e na hora dele Ele vai fazer todas as coisas, porque Ele é Deus. Então a gente não pode fugir das lutas, dos testes e das provações. E quando eu orei a Deus, o Senhor me deu uma palavra, que está aqui em Mateus 12, versículo 46 ao 50, que fala da família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu pai, é meu irmão, meu pai e minha mãe e irmã. Amém? Amém. Soberano Deus, Pai amado, eu sei, Senhor, que Tu tens um propósito magnífico. O Senhor tem um propósito, Pai. É como eu estou testemunhando aqui para a Tua igreja nessa noite. Quanto mais nós focamos
E quanto mais estamos, Senhor, no centro do pedido, do objetivo, mais, Senhor, nós somos provados. Mas em tudo isso eu glorifico o teu nome, eu te dou glórias, eu te exalto, pois o Senhor está, Pai, nessa casa, eu creio nisso. O Senhor, Pai, me usou para falar na semana passada, onde estiver 2, 3 reunidos no meu nome, eu ali estou no meio deles. Então, meu Pai, ainda que não é o tempo de lotação, ainda que não seja o tempo, Senhor, daquilo que nós esperamos e tanto buscamos, mas o Senhor é sabedor de todas as coisas, as almas, as vidas. Nós estamos aqui para ganhar, estamos aqui para dar fruto, e nós te pedimos, Senhor, eu te peço, usa-me, enquanto o Senhor tem me dado a oportunidade de vida. Usa-me, Senhor, porque eu quero chegar diante de ti, meu Pai, com os frutos, para a glória do teu nome. Assim seja. Amém, graças a Deus. Amém? Amém. Pode exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Hoje nós vamos tratar no tema sem dependências. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que preciso sair da dependência? Você sabia que Deus nos adverte sair da dependência de outros? Essa noite eu venho tratar disso com você, porque nós estamos aqui e nessa oportunidade de participar do corpo, do sangue de Cristo, nós aprendemos mais com o Espírito Santo sobre comunhão, sobre agregamento, sobre estar próximo verdadeiramente. Amados, todo aquele que tem uma vida com Deus e que tem um aprendizado com esse Deus, e você começa então a descobrir que algumas vezes você errou no seu conceito, no seu pensamento, nas suas atitudes, em estar em dependência. Vamos dar um exemplo aqui: local de trabalho. Quantas pessoas se iludem concernente a um patrão, a uma patroa? Essa pessoa ela se encontra totalmente dependente. Eu digo isso no cristianismo, a pessoa crente. Nós crentes não precisamos de fazer nada além do que a própria Bíblia nos ensina: o respeito, devido respeito para os nossos senhores, para o devido respeito para os patrões, mas não além disso, não passar além disso, de se puxar um saco, como que o ditado popular diz, algo extremo, para demonstrar e aparecer para essa liderança que você é um excelente empregado, um excelente funcionário, etc. Para você entender que você não precisa de uma dependência humana quando se fala do servo de Deus e da serva de Cristo. Quem está entendendo? Amém. O servo de Deus e a serva de Cristo Jesus está voltado para oração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Quando você começa a orar, quando você começa a buscar a Deus, quando você se coloca na presença do Senhor, Deus ele vai abrindo como se um leque se abre, coisas que você nunca imaginava, coisas que nunca você viu na vida, coisas que você não viveu de experiência, você começa a viver, porque Deus te leva para um plano espiritual. Deus ele te leva para um diferencial. Naturalmente você começa a viver o caráter de Cristo, você começa a respirar Jesus, naturalmente. Aí você mexe com o próprio inferno, porque se prepare para ser rejeitado, se
prepare para ser confrontado, se prepare para ser odiado, se prepare para ser perseguido, mas em todas essas coisas, Deus te dá vitória, o nome dele é glorificado, e Deus te usa mais e mais na terra, e mais experiências você vai tendo com esse Deus, para não depender, não estar em uma certa dependência. Nós temos aqui em Mateus capítulo 10, você pode abrir a Bíblia se você quiser, 10:37, que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? Amém. Agora, vamos entender isso. Vamos entender isso. Nós vemos que Davi, ele amou todos os filhos. E todos os filhos que ele amou, ele ensinou, ele discipulou, ele doutrinou. Absalão, porque o Senhor disse que a espada jamais sairia da casa. Absalão foi um alvo do diabo. E Absalão se revoltou contra o pai, levantou um outro exército para guerrear contra o pai. Só que Deus era com Davi. Dependente da espada ainda continuar na casa dele, mas Deus era com Davi. E o Senhor permitiu o sepultamento de Absalão. Agora Davi sofre de uma tal forma que ele se lança no pó da terra, ele rasga as suas vestiduras e ele chora por dias a morte de Salomão. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Que quem ama mais o filho, o pai, a mãe, do que a ele, não é digno dele. Quando se Davi amasse mais Salomão verdadeiramente, ele deixaria de servir esse Deus. Ele não continuaria fiel a esse Deus, porque o amor pelo seu filho iria estar acima do amor de Deus. Quando ele viveu a primeira experiência, perdendo aquela criança ainda recém-nascida, ele ali também poderia demonstrar maior amor para aquela criança, porque a atitude dele demonstrou isso. Nossa, que amor que ele tem para a criança. Ele jejua 7 dias, ele está passando fome, ele está passando sede para que a criança viva. Mas quando Deus leva a criança, ele levanta dali, entra no templo e ele diz: bendito seja o nome do Senhor, eu adoro a ti, Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador. Amar, nós temos que amar sim os nossos filhos, ensinar, querer bem, mas seja o que for que Deus determinar para os nossos filhos, nós não podemos jamais virar as costas para esse Deus e dizer: eu não esperava isso. Então é nesse conceito. Mas nós precisamos também ter uma sabedoria de que nós não podemos ficar na dependência da nossa família, dos filhos, da esposa, do esposo, da mãe, do pai e etc. Naquela dependência de que se eles faltarem, acabou-se absolutamente tudo. Ou se alguma coisa acontecer, um tem que viajar, outro ficar, acabou-se tudo. Nós precisamos ter um autodomínio, um controle emocional para todas as coisas. Tem coisas que nós precisamos levar em oração, dizer: Senhor, cuida, Senhor, faz acontecer. Meu Pai, eu preciso que o Senhor estabeleça, que o Senhor traga, que o Senhor firme e faça diferente. Mas eu não quero estar em certa dependência. Nós temos um outro exemplo de Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de
se você não toma a sua cruz, se você não assume o que Deus tem com você na terra, se você está numa dependência de marido, de mulher, se você está na dependência de patrões, se você está na dependência de tios e etc., você não está tomando a sua cruz de cada dia para seguir o Senhor. Tomar a sua cruz de cada dia é você saber o que Deus em particular tem com a sua vida. Pastor, eu sou muito emotivo, eu sinto muito no meu coração. Tudo bem, ok, eu sei que você é ser humano e sente, mas você não pode aceitar estar numa dependência para que essa cruz sua seja cortada pela metade. A sua cruz ela tem que estar perfeita e você levar até o fim esse ministério, esse chamado, esse propósito que Deus confiou na sua mão. Deus confiou em você. Além de qualquer amor que você possa existir e ter, você tem que saber separar respeitosamente. Você tem que saber separar, porque tem pessoas que infelizmente são piadas, crentes loucos, doidos, que não sabem separar as coisas. Elas não sabem resolver sem ter essa pessoa. Ela não sabe andar sem ter essa pessoa. Ela não sabe ficar sem ter essa pessoa. Ela é inteiramente dependente. Aí então você está tirando a glória do Senhor. Aí então você está fazendo com que o Senhor seja em segundo plano na tua vida. E não tem nada a ver. Nós precisamos ter uma cautela muito grande no nosso caminhar de cada dia. Dependemos muitas vezes de pessoas. Dependemos. Mas fulano não quer servir a Deus, não vai servir a Deus. Mas eu estou contando tanto com ele no ministério, estou contando tanto com ela no ministério. E eu insisto e corro atrás, e oro, e busco, e luto, e faço, e não vai. E a pessoa não desenvolve, não vai, e fica na mesmice, e fica deslizando. E Deus permitindo. Por quê? Porque eu estou ainda na dependência. Eu fico na dependência humana, olhando na visão de homem, na possibilidade de ser diferente, porque eu aposto e quero que seja diferente. Mas o Espírito de Deus sabe do profundo e do escondido. E nós precisamos tomar então uma atitude de poder nos modelar. Nós precisamos nos moldar, cortar de alguma forma e tratar do nosso emocional, do nosso coração a cada dia. Ter uma cautela, continuar amando, continuar querendo, andando junto, continuar querendo estender as mãos, mas tudo na medida que, se faltar, eu prefiro continuar andando com Deus. Se não tiver, eu estou com Deus, Deus está comigo. Mas eu vou, vai sobrar tudo para mim, não tem problema. Na hora que Deus vê que não é mais para sobrar para você, não vai sobrar em nome de Jesus. A hora que Deus vê que você não precisa mais colocar essa mão no arado, Ele vai te exaltar. Tudo é o tempo e a hora de Deus nessa firma, nessa empresa, nesse ministério, aonde você for, amado, Deus é contigo. Tem uma estrada longa para você prosperar. Acredita e não seja diferente. Em terceiro lugar, Amós 3,3 diz bem claro: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Essa palavra profética de Amós fala tudo, já fala tudo. Às vezes você está lá fulano e você dá conselho, e você fala, e você chama para conversa, e você ora, e você faz campanha, e você tenta, e você fica apostando que a outra pessoa, ela queira estar andando junto com você. Você fica torcendo para andar junto com você e aceitar esse
esse aconchego que você quer dar para ela, mas infelizmente não é assim que acontece. Acontece exatamente ao contrário. Por isso que precisamos ter o discernimento de Deus para saber a hora que o diabo está por trás também, porque ele é muito sutil nessa área para trabalhar. Então precisamos ter o discernimento para saber se ele está por trás, manipulando isso, para que a gente desista de tal pessoa, para que a gente abandone, para que a gente se afaste. Então a gente precisa ter o discernimento também, de saber qual é a hora de Deus, porque nós temos um péssimo hábito de olhar na visão, olhamos, julgamos e pronto, batemos martelo, e não colocamos em ponto nenhum Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Agora, errar, todo mundo erra, não é porque você é crente, não é porque você é de Deus, você não vai errar, não vai tropeçar, não vai dar um deslize aqui, outro ali, em um pensamento, numa visão, num julgo, num aponto, e etc., uma palavra, numa atitude. Porque nós precisamos aprender que não pode andar dois juntos. Não tem como andar dois juntos, não estando de acordo. Você já pensou, amado? Eu mando mensagem para você, falo com você, você blá blá. Eu entro em contato com você, você blá, nem aí. E eu insisti, Deus, mas eu tenho que consolidar. Aí, Senhor, eu tenho que insistir. Pai, tem que estar juntamente ali na tua igreja, eu tenho que fazer minha parte. Mas aí o Senhor falou assim: até quando você vai ficar na dependência? Até quando? Você esqueceu de olhar para mim, está na minha dependência em primeiro lugar. Aí ele dá aquele chacoalhão, a gente tem que acordar. Opa, deixa, agora é hora de dar uma freadinha. Então, amados, precisamos entender que no nome de Jesus Cristo, para nós andarmos juntos, estarmos juntos, em nome do Senhor, precisamos ter os dons do Espírito, não o dom da carne, o dom do Espírito, de saber discernir com cautela. Você sabia que tem coisas que às vezes o crente se engana? Eu estou essa semana toda orando para que Deus, uma das coisas, orando para que Deus aprove o contador da igreja. Eu entrei em contato, ele lançou a proposta dele e tal. Aí eu senti no meu coração de fazer uma outra proposta referente ao pagamento. Ele sugeriu de uma forma que não dá, e eu lancei uma outra forma. E ele falou que daqui para amanhã ele me daria a resposta. E eu estou colocando, porque eu tive um leve discernimento que ele é um pouco devagar, e eu sou um pouquinho ansiosinho, gosto das coisas para amanhã. E aí eu falei, Senhor, não tem problema. Então eu estou orando a Deus, só que Deus não fala nada ainda. Estou numa semana batida naquele monte, falando, Senhor, se for do teu agrado, coloca no meu coração, faz isso, faz isso, fico falando com Deus. Então não é de imediato que você vai orar por uma situação e vai querer que Deus te responda, porque não é assim que funciona. Tem situações que você vai orar e você vai ter que orar, e o tempo é de Deus, é indeterminado o tempo do Senhor te responder. E não significa que Ele não vai te responder, Ele está te ouvindo, vai te responder. Só que tem pessoas que não têm essa paciência, atropela. Não, está demorando muito, toma atitude, quebra a cara. Porque Deus não teve tempo para suportar, achou que já era o suficiente a oração e foi tomar atitude, depois dá errado. Mas Senhor, eu orei a ti, coisa alguma. Você estava na tua dependência. Estar na dependência de Deus é diferente, andar junto e estar de acordo com a resposta dele, de acordo com aquilo que ele tem, de acordo com a direção que ele te der. Esses dias Deus fez comigo uma prova, me provou. Aí ele me levou para um lugar que o chão, o terreno, meu Deus do céu, para você estar dirigindo, entrando naquele terreno, mas lá dentro, depois de chegar, de quilômetros e quilômetros andados, vidas, almas, à espera. E aí o que você vai fazer? Tem que estar de acordo com
está com esse carro, embora com buraco, embora com um trajeto ruim, mas você está de carro. E quantas vezes meu filho, para fazer evangelismo em outras terras, em outras cidades, em outros bairros, andava quilômetros e quilômetros, dia e noite, para pregar o meu evangelho. Eu ouvi, o André estava me dando um testemunho, não sei se é pastor, se é aí estava servindo a Deus e tal, e nada acontecia como ele desejava. Depois de 6 meses de abandonar Jesus, abandonar a fé, o diabo deu tudo que ele queria, enriqueceu da noite para o dia, tomou posse de muitas coisas e tal. E alguém questionou: mas na igreja você não tinha isso? O quê? Na igreja eu só encontrei a enfermidade, doença, e isso, aquilo, perseguição, não sei o que. Agora eu falo para você. Um camarada desse quer o Evangelho do Senhor Jesus? Não quer. Porque o Evangelho de Cristo, imitar o Senhor Jesus Cristo, não é riqueza. Isso é consequência, amados. Isso é consequência. O Evangelho de Cristo é você sofrer por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor. Se você tiver que ir para uma favela, você vai. Se você tiver que morar mal, você vai. Se você tiver que ficar enfermo, você vai. Se você tiver que ser perseguido, você vai. Você não é bonitinho, mais bonito do que qualquer outro cristão na face da terra. Você não é diferente. Você até pode orar e dizer: Senhor, meu Deus, mas eu quero esse casamento, eu quero essa pessoa, isso, aquilo, mas eu não queria, eu não estava contando com esse sofrimento. E abandona tudo, joga tudo para cima. Ora, aí você não quer o Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho de Cristo é você dizer: Satanás, aqui você não, em nome do Senhor, eu tenho a marca de Cristo, tenho o caráter de Cristo, vai te retirada, porque Deus me deu autoridade para te expulsar. Sai em nome de Jesus. Acabou. Em quarto e último lugar, Mateus 18, versículo de número 15 ao 17. Mateus capítulo 18, do 15 ao 17, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3. Leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Amém? Uma das coisas que a gente precisa colocar para viver é quando alguém não ouve e não quer ouvir. Eu não me atrevo mais a fazer isso, já disse aqui, testemunho. Fiz isso para uma vez, para nunca mais excluir alguém do meu ministério. E eu nunca mais quero fazer tal coisa. Ainda a Bíblia dando o direito de considerar como um gentil e publicano e tirar. Uma das coisas que a gente precisa é entender e cuidar de outras vidas, de outras pessoas, mas que você veja essa pessoa sendo uma pessoa difícil, uma pessoa iracunda, uma pessoa falsa, uma pessoa totalmente fora do princípio, que não conseguiu ser tratada ainda, está na fé. Você olha para ela e fala: meu Deus, o que tem aprendido até aqui? Nada. Senhor, mas até aqui nada de nada no Senhor.
E o Senhor ainda permite que eu tenha que andar junto. Mas você pode tomar a tua atitude de conversar, dialogar, de aconselhar, você está andando por um caminho que não é o certo. Procura fazer o certo, não ouviu. Aí você leva mais 2 pessoas junto com você, chama, olha, está errado isso aqui, você tem que fazer isso, dessa forma. Ah, não. Leva para a igreja, faz passar vergonha. Não ouviu a igreja? Então você toma a atitude devida. A Bíblia nos dá todo o direito de exclusão, de separação e de não ficar na dependência de certas pessoas, ainda elas dizendo que são cristãs, ainda dizendo que são evangélicas. Mas há uma grande diferença para o verdadeiro evangelho. Há uma grande diferença para o cristão. O cristão, eu disse aqui, eles carregam a marca de Cristo. Qual é a marca de Cristo? De sofrimento, de ser rejeitado, de ser apontado. A marca do Senhor Jesus Cristo de ser humilde na hora que é para ser humilde. A hora que é para ser de autoridade, ser de autoridade. A hora que é para tomar a atitude devida, tomar a atitude devida. Eu e você temos de Deus o conhecimento da verdade. E quando essa verdade está comigo e com você, essa verdade nos liberta, transforma. Agora, se dentro desse período você está dentro da igreja e não absorveu absolutamente nada, o próprio Deus diz que Ele cuidará, porque Ele diz que o joio é necessário que cresça juntamente com o trigo, não tem o que fazer, porque se você tirar o joio, você vai arrastar o trigo também. Nós temos o conhecimento de que quando nós entregamos diante de Deus, oramos e apresentamos com muita fé e determinação, Deus, Ele faz milagre, Ele transforma, Ele muda, quando Deus verdadeiramente tem um plano e um objetivo. Agora, se o Senhor não tiver um objetivo e um plano, amado, a pessoa vai ficar pulando daqui, ela nunca tem uma submissão, ela nunca tem uma verdade dentro de si, ela nem conhece ela mesma, nem a verdade dela mesma ela sabe, ela conhece, porque ela está em todo tempo andando em consentimento dela mesma, a dependência dela. Mas hoje eu estou ministrando para você, sem dependências, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A única dependência que devemos ter é no nosso Deus, no nosso Jesus. Eu quero que você fique em pé agora nesse momento. Nós estamos aqui prontos para participar do sagrado, do corpo do sangue de Cristo, que vai te fortalecer para sair da dependência, para estar somente no conhecimento do grande de Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Você fecha os seus olhos um minutinho. Deus te escolheu para um plano divino, um plano especial. Não adianta você fugir disso. Você pode fugir, mas uma hora você vai ter que fazer conforme esse plano.